para vocês. Espero que tenham gostado. Hum, esse é o meu. Posso começar? Eu falei, mas eu não notei que o microfone estava desligado, desculpe. Como eu disse, Ah, né, retomando, eu queria agradecer a Denise pela contribuição e agora, né, novamente, já que estava com o microfone desligado, chamar o nosso segundo convidado, que é Deri Jones Leandro Júnior, para apresentar aqui a exposição dos desenhos. Agora fique à vontade, viu? gente, eu sou o psicólogo Derijones Leandro, né? Sou formado pela Universidade Estadual do Ceará. Né? E, gente, nas redes sociais eu faço um trabalho que mistura saúde mental com arte, certo? Aprendi em meus estudos com Schopenhauer, Nietzsche, que na vida nós estamos sujeitos a nos depararmos com o sofrimento, com a dor, com a finitude, com a doença. Mas eu aprendi com esses autores que, apesar de todo o sofrimento do mundo, nós ainda temos a arte. Então, de alguma maneira, a arte possui uma função de nos fortalecer diante de muitos sofrimentos da nossa existência. E o meu foco de trabalho como profissional é com um grupo de pessoas que conhece o sofrimento como nenhum ser humano na face da Terra conhece. São pessoas que possuem um transtorno que tem esse nome aí, ó, borderline. Esse desenho, como é que é a minha arte, assim, no Instagram? Pode voltar pro primeiro. Como é que é meu trabalho? Eu faço alguns desenhos e eu posto textos explicando esses desenhos. Só que eu faço esses desenhos de um jeito que não precisa do texto. Né? Então, essas pessoas que possuem essa condição psíquica são pessoas que sofrem imensamente com o medo da separação. Né? São pessoas que sentem um vazio existencial imenso e que quase nunca dá uma trégua. Né? São pessoas que possuem uma sensação de que não tem pele. Sabe uma pessoa que não tem pele? Qualquer coisinha dói? É isso. Só que é uma pele psíquica. Né? Então, são pessoas que frequentemente se deparam com um sofrimento muito intenso. Né? E aí, esse desenho, como vocês podem ver, é um coração partido. Né? Só que é um coração partido que tem algumas camadas. Né? Ao mesmo tempo que é um coração partido, são dois rostos tristes e separados. E isso ilustra um pouco do que é o sofrimento dessas pessoas. Pode passar. É, esses pacientes sofrem muito com o medo do abandono. E para representar isso, eu fiz essa arte aqui. Ó. Tem um cacho de uvas e uma uvinha separada do cacho. Ela se sente só. Vocês podem ver que nela sai uma gotinha de sangue. São pessoas também que, devido a essa grande quantidade de instabilidade afetiva, sofrem com o sentimento de culpa. Pode passar. É isso mesmo, tá certo. E aí, o que é o sentimento de culpa? É quando a gente se arrepende, né, de algo que aconteceu com a gente, algo que a gente fez. Eu costumo dizer que a pessoa que tem o sentimento de culpa, ela sofre duas vezes. Uma pela coisa ruim que aconteceu com ela e outra porque ela acha que ela é a causa de tudo e que merece sofrer. Então,
Essa figura da guilhotina representa o sentimento de culpa. Pode passar. Um outro tipo de condição que essas pessoas possuem é que, ao mesmo tempo que são intensas, possuem um sentimento de vazio muito grande no peito. Né? E aí está representado pelo fogo, né? Que elas são fogo, e pelo buraco no fogo, como se faltasse alguma parte importante. Pode passar. Em psicanálise, a gente aprende que esse tipo de paciente possui um certo incômodo com pessoas frias. Né? A gente costuma falar na psicanálise de Winnicott são pessoas que constantemente se deparam com uma mãe morta. Né? Quando a pessoa se depara com alguém muito sem sentimentos, que não se importa com o que ela pensa, com o que ela deseja, né? Pessoas que demonstram muita frieza sentimental, que não estão nem aí para elas sentem algo como isso aí. E aí eu representei por um cubo de gelo oprimindo uma chama pequena. Pode passar. Aí está o grande protagonista existencial de uma pessoa com esta condição. Nessa figura eu sintetizei amor e guerra, e conflito, e violência. São pessoas que sofrem demais em termos de relacionamento, sofrem demais quando estão se sentindo sozinhas. Né? O medo do abandono é tão grande que às vezes a pessoa abandona para não ser abandonada. Né? Porque a dor de ser rejeitado é muito intensa. É exatamente isso aí, é uma facada no peito. Pode passar. E aí a característica mais marcante, né, desse transtorno psíquico, que são as explosões de raiva. Né? Justamente pelo fato de ser aquela coisa de a pessoa sentir que não tem uma pele. Né? Então, qualquer coisa já causa uma dor imensa e uma reatividade imensa na pessoa. Né? E aí pode ser uma palavra que você disse, e a pessoa se sentiu ofendida. Né? E aí, gente, quando a pessoa entra numa crise, não preciso falar nada, é essa imagem aí. Pode passar. Mas por que essas pessoas, em geral, têm essa condição? Todos os pacientes que eu atendi, que possuem esse estilo de adoecimento psíquico, tiveram e têm uma família bastante complicada. Né? Eu costumo dizer que o paciente chega para mim, é a pessoa mais saudável da família. A pessoa se chega assim, eu sou louca, eu sou louco, eu não sei o que é que eu tenho. Aí você pergunta a história da pessoa. A família é cheia de pessoas difíceis. Né? Abandono sofrido, ambientes violentos. Né? E aí está essa arte para representar uma árvore assustadora que entristece o seu fruto. Como se a árvore fosse a família e o fruto a pessoa. Né? Um outro sofrimento bastante comum dessas pessoas é sintomas depressivos. Às vezes a pessoa passa a semana na cama sem querer se levantar, né, sem vontade de nada, e aí está representado por esse bonequinho triste. Vai passar. Fobia social é um outro problema que pode acontecer. Né? Muitas vezes nós sentimos que o olhar do outro tende a nos oprimir. Né? O olhar do outro tende a ser assustador. Né? E aí pode até nos perseguir. Existem alguns casos em que a pessoa pode realmente se sentir perseguida por algum outro. Né? E aí está representado por esses olhinhos maléficos atormentando o pobre ser humano que está aí no centro.
Para encerrar, gente, eu vim falar uma espécie de poema, né, que é meio que para quebrar esse estigma da saúde mental, da loucura. Né? Será que loucura é uma palavra boa? Né? Será que a gente não tem preconceito demais com aqueles que a gente considera loucos? Né? E aí eu vim trazer um poema provocativo. Né? Se chama O Doido e o Normal. E o normal tem o mal aí no final, bem mal. E aí eu vou falar aqui para vocês. O doido vive no mundo dele. Os normais governam o mundo. Todas as guerras e bombas atômicas foram causadas por gente normal. O doido joga pedra na lua. O normal joga em quem discorda dele. O doido pode até achar que é Deus. O normal usa Deus para justificar o seu ódio. O doido escuta vozes altas. O normal tem vozes tão sutis na cabeça que, quando vem perceber, está há 30 anos no emprego que odeia, escolhido pelos pais. O doido pode até comer terra. O normal passa fome para ficar gostoso na foto. O doido é difícil de adestrar. O normal é um animal dócil e obediente e que se orgulha do peso que carrega. O doido ama sem medida. Precisa ser doido mesmo, né, gente? O normal fica medindo o amor, pois tem medo dele. Todo mundo é doido. O normal é só mais um tipo de doido. E dos piores. Obrigado, gente. Obrigada, Deri Jones, pela sua contribuição, viu? Dando sequência, eu queria chamar a nossa terceira convidada, que também vai apresentar aqui a exposição de desenhos. Carol tá aqui. Oi, oi, vocês podem me ouvir? Sim, Carol, estamos ouvindo. Você fica me avisando assim para mim passar a lâmina, tá bom? Tudo bem. Você pode passar como convier, porque eu não tenho muito a falar sobre cada desenho em si, e sim sobre a minha experiência como desenhista, no caso. Tudo bem? Bem, pessoal, meu nome é Caroline Silva, eu sou estudante do curso de Filosofia, tenho 22 anos e eu desenho desde pequena. Pode ir passando os slides se quiser. Eu gosto de desenhar, tipo, coisas que eu observo que eu acho bonitas. Eu não tenho um padrão muito estético escolhido, eu só penso em coisas que eu gostaria de ver desenhadas e eu as faço. Esse desenho das mulheres na filosofia, que foi passado agora, né? Eu fiz ele e ele estampou algumas blusas de alguns alunos na semana da filosofia de 2019, se não me engano. Desculpa. Eu vou só ler aqui o que o professor botou. Vocês ainda conseguem me ouvir? Sim, tá ótimo o som. É porque aqui tá dando um pequeno problema no meu microfone, mas tudo bem. Bem, eu me perdi aqui um pouco, mas eu gosto de usar os meus desenhos para expressar as coisas que eu sinto e as coisas que eu gosto. Vocês podem ver elementos da cultura pop, né, como personagens de jogos, coisas mais cotidianas, como um sorvete, urso de pelúcia. E volta e meia eu gosto de usar o que eu desenho para homenagear pessoas que eu gosto. Como eu fiz no desenho da Mafalda, né, no dia da morte do desenhista Quino, que foi uma das minhas grandes referências, né, de infância.
e vida, basicamente. Eu não tenho muito a falar sobre, eu trouxe mais para a questão de exposição, porque geralmente quando eu estou fazendo coisas relacionadas à área que eu faço, né, que é desenhos, eu estou mais ensinando pessoas a desenhar do que falando sobre o que eu faço, entendem? Então, basicamente eu fico por aqui mesmo. Não tenho muito a falar sobre os meus desenhos. São coisas mais que eu preciso que as pessoas vejam do que escutem. Muito bonito o seu desenho, viu? Não conhecia esse seu lado. Já vi você em outras disciplinas, mas eu não conhecia esse seu lado artista. Eu acho que é porque eu me exponho pouco no curso. Provavelmente. Sensacional, Carol. Parabéns. Sensacional. Muito obrigada. Então é isso, gente. O momento cultural foi esse, né? Eu espero que vocês tenham apreciado. Queria parabenizar a todos os convidados pela contribuição, pela colaboração. E agora eu queria passar a palavra e chamar, né, o mediador da mesa hoje, o aluno Cirineu. Boa noite a todos, eu sou o Cirineu Oliveira, sou um membro do Sebo Cultural Itinerante, bolsista do PIBID, e nesta noite estarei como mediador. Vou passar algumas instruções ao longo do evento, e antes eu quero dizer que o tempo da fala da professora Márcia será de 50 minutos. Durante a fala da professora, as perguntas já podem ser colocadas no chat, e no final da palestra serão apresentadas, ou o microfone dos ouvintes também pode ser aberto. O link da frequência será disponibilizado às 8h30. Por favor, mantenham as câmeras e os microfones desligados durante a palestra. O tema da palestra é Filosofia da Ciência na Sala de Aula. A convidada da noite é a professora Márcia Araújo da Costa, professora de Filosofia do Estado do Ceará e mestranda do profissional em Filosofia da UFC. Professora, a palavra está com a senhora. Boa noite. Boa noite a todos. O meu som está bom? Está perfeito. Certo, eu estou usando esse headphone aqui, né? Inicialmente, quero agradecer o convite, certo, de vocês, parabenizar o Sebo Cultural Itinerante, né, que é uma iniciativa fantástica para a gente poder ter esses encontros. Eu não sei se foi uma iniciativa do PIBID, junto com o Sebo Cultural, ou o Sebo Cultural é do PIBID, alguém pode me informar? O coordenador do Sebo Cultural é o mesmo coordenador de área do PIBID. Ah, tá certo. Eu já fui do PIBID como supervisora na UES, acho que foram nos anos de 2015 até 2018, e foi uma experiência muito gratificante para mim, muito rica. Infelizmente, depois de 2018, houve uma parada do PIBID na UES. Eu não sei se eles continuam com o PIBID, eu acho que hoje eles têm residência pedagógica. Eu não sei se vocês têm também esse projeto, né? Mas durante os 4 anos, mais do que aprenderam comigo, eu acho que eu aprendi com os alunos, né? Que é sempre bom essa ponte entre a universidade e a nossa escola. Bom, eu sou Márcia Araújo da Costa, como já falaram, né? Eu sou professora de filosofia de uma escola profissionalizante vizinho à UES, do Centro de Humanidades da UES, tá? E foi com o PIBID que eu comecei a perceber o quanto que a feira de ciências da escola, ela era um campo a ser aproveitado para filosofar. Por quê?
Durante muito tempo, eu fiquei um pouco de fora da Feira de Ciências, talvez 2010 até 2014, porque os alunos da escola, eles geralmente pediam orientação para a área de exatas, para a área de ciências da natureza, mas do ano de 2015, 2016, que coincidiu com a entrada do PIBID, eu percebi que os alunos, eles passaram a querer colocar mais temas próprios de humanas. Os projetos, eles traziam ética, eles traziam o papel da mulher no mundo, eles traziam movimentos sociais, como o movimento negro. Então, essas questões, né, de humanas, com temas filosóficos tão abrangentes, eles começaram a chegar até mim, até o professor de história, até o professor de geografia. E foi em uma dessas apresentações que eu percebi que eu poderia contribuir com a iniciação científica para os meus alunos através de temas filosóficos. E o trabalho em questão foi um que falava sobre o caso do menino Charles Gard, eu acho, que era no Reino Unido. Eu não sei se vocês lembram ou se ouviram falar desse caso, em que o Estado decidiu que toda a aparelhagem que mantinha a criança viva seria desligada no dia e na hora que o Estado decidisse, então. E até mesmo a retirada da criança para ir para os Estados Unidos foi colocada em questão pelo Estado, foi colocada em questão pelo governo. Então, eles acharam um tema bem relevante para colocar, me apresentaram e disse, bom, eu acho que isso aqui tem como eu começar a trabalhar dentro de sala de aula, porque a nossa feira, ela acontece em agosto. Se eu começar a trabalhar a filosofia da ciência no primeiro ano, a partir do segundo período, que é o período que antecede a feira, eu vou poder orientar melhor os alunos, e não só os alunos que estão querendo fazer trabalhos na área de humanidades, mas também verificar o que de ética, o que de filosófico eu posso encontrar num trabalho de exatas, num trabalho de ciência da natureza, que é até mais próximo a gente, né, porque muitos vão para trabalhos como temas bioéticos, como a clonagem de seres humanos, né, como o negacionismo da vacina, que infelizmente a gente vive hoje, né, de uma forma mais forte. Mas então, então foi percebendo, em uma dessas várias feiras, né, que eu percebi esse olhar sobre esses projetos e como é que eu podia trazer a filosofia para caminhar com eles dentro da orientação. E outra coisa também, que muitos dos alunos, eles não sabiam, não tinham ideia que poderiam levar um tema de humanas para a Feira de Ciências. Por quê? Qual é a referência de Feira de Ciências que eles têm? Bom, não sei se toda criança tem uma atividade, tem uma experiência de apresentação de Feira de Ciências no fundamental, mas o que fica mais próximo a eles de uma feira de ciências da idade de até 11 anos de idade, 12, 13, que é a idade que eles concluem o ensino fundamental, são os filmes, né? Os filmes, as séries, em que a feira de ciência é tratada mais com assuntos que vêm da química, da física, da matemática. Então, esses projetos de pesquisa científicos, eu costumo até dizer para eles assim, que a gente tem muito essa ideia de que quem é cientista, um livro que eu uso no mestrado profissional da UFC, que é o Filosofia da Ciência do Rubem Alves, esse estereótipo de que só é cientista quem está com aquele jaleco, aqueles óculos acetato, com o cabelo desalinhado e enfurnado dentro de um laboratório, né?
Então, levando esses temas na filosofia da ciência, antes de acontecer a feira, antes de ser lançado o edital, eu vou abrir para eles um leque de possibilidades para eles levarem até problemas do bairro em que eles moram, problemas que inquietam na idade em que eles estão, né? Sobre redes sociais, ou sobre racismo, ou então sobre fascismo. Quer dizer, o que eles quiserem levar, a gente pode orientar de uma forma melhor, começando essa orientação já desde o período anterior. Então, eu levei uma quantidade maior de filosofia da ciência para a sala de aula, para mostrar aos alunos o quanto é importante para os projetos deles, mesmo não sendo de área de humanos, um desenvolvimento da ideia antes de fazer a pesquisa, né? Inclusive, gente, essa noção da importância da filosofia dentro da ciência, por muitos, dentro da universidade, não é levado a sério, né? Não é levado como importante. E é claro que é de extrema importância. Então, levar a filosofia da ciência para a sala de aula, antes do período da feira, proporcionou um tempo maior da preparação para os alunos, verificou-se que muitos conseguiram identificar melhor aquilo que inquietava, porque o que é que acontecia? Lançava-se o edital, sobre o que é que eu vou falar? De repente, porque eu não sou tão bom em exatas, eu não sou tão bom em química, eu gosto de humanas, mas aí o que é que eu vou levar, né? Então, essa orientação antes do edital já começa a trabalhar, construir o que ele quer propor para o orientador dele, e identificar aquilo que realmente o inquieta, e vai fazer com que ele faça esse trabalho não só para ter a nota da feira de ciências, mas sim que seja um início de algo que vai mudar uma situação. Como um trabalho que eu achei de extrema importância lá da escola também, o aluno começou a perceber que o balde em que os alunos colocavam o resto da comida estava cada vez maior, estava cada vez mais pesado. Então, ele começou a pesquisar quantas pessoas morriam de fome no mundo, qual a situação do cearense, qual o preço da cesta básica, enfim, aquilo o inquietou de verdade. Ele fez um excelente trabalho junto com o pessoal da informática, que era o curso dele, para mostrar para os alunos os gráficos, levaram uma balança, enfim. Tem ética aí dentro, né? Tem ética aí nesse trabalho que muitas vezes ele nem identifica. Meu trabalho tem nada a ver com filosofia, é comida, é economia. Não, seu trabalho é ético. Você está verificando algo que é um problema mundial, que é a fome, né? Que é o estrago de comida. Então, foi por causa dessa dedicação maior a essas minhas orientações que eu percebi a grande necessidade de começar um projeto, que nasceu o meu projeto de pesquisa, iniciação científica através dos temas filosóficos. E esses temas filosóficos foram encontrados no dia a dia do aluno, né? Foi um problema filosófico que foi encontrado o senso comum, que é o que o Rubem Alves nos coloca, nos provoca, né, a colocar a filosofia e a ciência dentro do cotidiano. Por quê, gente? Esses meninos, eles têm que saber que eles também podem ser um cientista. E um cientista que quer resolver até um problema de dentro de casa, até um problema com ele mesmo, né? Então, qual é a minha grande questão nesse trabalho que eu faço? Como é que eu ia orientar esses alunos da escrita desse projeto? Claro, tem que ter as regras, tem que ter o padrão exigido pelo edital da Feira de Ciência, mas também tem que despertar o questionamento filosófico, né? Porque senão ficava só regra por regra. Por exemplo, qual é o seu tema? Qual é o seu título? Qual a sua contextualização? O seu objetivo principal? Qual é o seu
objetivo secundário, com a sua metodologia, gente, assim, é algo que assusta muito o aluno. Você lançar o edital diz, você tem que encontrar uma metodologia. Aí você vai encontrando palavras mais do cotidiano dele, para ele perceber que a metodologia é a forma que ele escolheu para fazer o trabalho, né? Se ele vai entrevistar quantas pessoas, se a entrevista vai ser só com alunos da escola, ou a entrevista vai ser com as pessoas da rua dele. Então, isso começa a aproximá-lo mais da filosofia, aproximá-lo mais da ciência, e faz um equilíbrio. Então, no edital da Feira de Ciência tinha esse susto, né? Então, com esse susto dos alunos, eu me deparei com essas dificuldades, que eu vou ter que escrever um trabalho para ser apresentado no mês que vem. E esse problema, gente, a gente passa também. Quando eu era universitária, eu passava também, porque vai passando o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, e você fica perdido com que tema de monografia que você vai defender, né? Você chega na universidade, de repente a disciplina, ela pede um artigo, ela pede um paper, e o aluno não sabe o que é um artigo, o que é um paper. Então, dentro desse meu trabalho da filosofia da ciência, eu levo para eles a primeira página de um artigo, o resumo de um artigo, para ele poder ter esse contato e saber que não é algo tão distante daquilo que ele possa escrever. Peço um paper e digo que é um resumo, que é uma redação, e depois eu levo um paper da universidade e digo, ó, isso aqui é um paper. Você fez já algo parecido com um paper. E assim ele chega na universidade um pouco mais preparado, né? Para vocês terem uma ideia de quanto a gente já avançou lá na escola, a gente tinha uma que era a Semana de Arte, Tecnologia e Cultura, que era isso que eles fazem hoje na Feira de Ciências, que é Feira de Ciências e Tecnologia, agora é FaceTech, só que eles não colocavam num banner, eles não colocavam escrito, eles apenas apresentavam oralmente. Então, a escola, vendo essa possibilidade de preparar melhor os meninos na iniciação científica, passou a pedir que eles escrevessem. Aí eles passaram a dizer, eu gostava mais quando era a SATEC, porque eu só tinha que falar, eu só tinha que levar alguns objetos e mostrar. Aí eu disse, você está fazendo a mesma coisa, só que você está oficializando a sua ideia, certo? Você está colocando uma ordem que mais à frente, quando você for para a universidade, vai te ajudar a desenvolver melhor as ideias que você vai ter lá. Ou quem sabe levar as ideias que você tem aqui para lá. Então, a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a orientar é que os meninos tinham pouca experiência, principalmente do primeiro ano, pouca vivência dessa metodologia de uma pesquisa científica. Por exemplo, chegou um aluno para mim e disse assim, professor, eu quero fazer um trabalho de humanas para a nossa feira de ciências, eu quero que a senhora me ajude. Maravilha, vamos lá, o que é que você quer fazer? O que é que te inquieta? Eu quero estudar sobre a depressão na América Latina. Aí eu, não, mas você não pode fazer depressão na América Latina. Você tem que fazer um recorte, fazer algo um pouco menor, porque você tem que fazer uma... Gente, eu não estou vendo o chat ainda, tá? Porque quando eu estou falando, eu olho só para a câmera. Depois eu leio aqui o chat. Você tem que levar para algo que você possa analisar melhor com o pouco tempo que você tem. E no seu caso, é uma feira de ciências, você tem pouquíssimo tempo. Você tem menos de 2 meses para fazer. O mestrado são 2 anos. Tem gente, para você ter uma ideia, há pessoas que nem no doutorado conseguem abranger tanta coisa, né? E nem consegue. Aí ele disse, então, como é que eu posso fazer? Bom, primeiro vamos saber o que é depressão, vamos estude sobre isso. Aqui esse artigo, vamos fechar aqui no depressão no ambiente escolar. Né? E a depressão no ambiente escolar, causada pelo bullying. Quer dizer, a gente tem que ter todo o cuidado para não assustar
a pessoa, mas também para não dizer assim, olha, você pode falar à vontade sobre tudo, não é bem assim, você tem que ter um recorte, você tem que escolher, fazer escolhas difíceis, porque eu sei que na idade deles eles querem falar sobre tudo, sobre todos, enfim, mas eles têm que fazer essa escolha e têm que fazer esse recorte, quanto menor, melhor, por conta da situação que são poucas semanas para se preparar. Então, verificou-se, né, eu verifiquei, nesse sentido, que muitos deles também, professor, fiz a minha pesquisa, o que é que ele ia? Ele ia na Wikipedia, copiava, colava e apresentava. Aí já vem outro trabalho também, que já complica a questão da ética, a gente explicar a esse pessoal que é plágio, que é um grande problema, tanto do ensino médio, quanto nas mais altas esferas educacionais, que, infelizmente, a gente sabe de casos de pessoas que defendem doutorado e são acusadas de plágio, né? Olha, esse trabalho não é seu, esse trabalho é de uma pessoa, então você vai ter que reiniciar isso aqui, porque isso aqui não é pesquisa. Isso aqui você sabe que isso aqui poderia ser até um crime. Aí mostra para ele, quer dizer, é todo um trabalho, um cuidado que a gente tem para quando ele chegar na universidade, já ter uma ideia do que é plágio, né? Eu não vou dizer que ele vai super preparado, sabendo o que é plágio, mas ele vai ter uma ideia. Ah, naquele dia a professora disse que eu copiei e colei. Já é algo que não é legal, que não é certo, porque é a propriedade intelectual de uma outra pessoa. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal, apresentar. Vou aproveitar e ver alguma coisa aqui no... Vou olhar o chat agora, tá? Professora Márcia. É a segunda pergunta, viu, Márcia? A última de baixo. Ah, tá certo. A senhora nos revela que a filosofia não é considerada como a ciência. Isso nos dá a oportunidade para falar sobre esse caminho que a filosofia percorreu até ser considerada como uma disciplina tão importante quanto a matemática, física. Sim, Celso Eduardo, é o seguinte, é o que eu digo para os meninos, que já era o início da minha do meu próximo passo aqui, que é mostrar um slide, um PDF que está lá no Google Classroom dele. Eu digo o seguinte, a filosofia, ela não é ciência, a filosofia, ela descreve aquilo que a ciência descobre, né? Eu lembro que tem um filme, acho que é chamado Contato, em que a personagem, ela é uma astronauta que vai para o espaço, está no espaço, e a equipe encontra dentro daquele espaço algo muito diferente de tudo que eles poderiam imaginar, até mesmo que eles já tinham visto no espaço. Aí ela se comunica com a nave, se comunica com o pessoal aqui na Terra, mas descreva o que é que você está vendo. Ela, olha, eu não consigo, eu acho que deveria ter um poeta aqui para poder descrever isso que está acontecendo aqui. Quer dizer, a filosofia ela vai descrever o que a ciência vai descobrir, e mais, ela vai colocar os questionamentos éticos que tem dentro daquela descoberta, que tem dentro daquele avanço. Eu levei para a sala de aula, os meninos começaram a dizer, professora, o chinês editou o DNA, e agora? Sim, agora vamos ver o que problemas éticos a gente vai ter nisso aí, gente, como é que a gente pode tratar filosoficamente isso, tá? Então, deixa eu ler a próxima. Muitíssimo interessante, aqui em Niterói, desenvolve um projeto do terceiro ano chamado TCC EBRIC. Sim, TCC. O aluno escolhe o tema, escolhe seu professor orientador e durante todo o ano desenvolve um artigo a ser apresentado no final. Perfeito. Assim como seu projeto, esse que descreve, possui muitas camadas de aprendizado. E é muito gratificante, sim. Foi um projeto que eu joguei, assim, de corpo e alma mesmo, porque
eu satisfaço fazendo o projeto e os meninos também gostam, né? Quer dizer, tem uma troca aí muito rica. Então, deixa eu abrir aqui a janela, que eu vou mostrar para vocês o que foi a minha primeira aula com eles. Tá compartilhando para vocês? Está sim. Ok. Essa aqui foi a minha primeira aula com eles, né, em que eu explico que a filosofia, ela descreve o que a ciência descobre. Aí eu informei para eles assim, gente, ó, não sei se teremos feira de ciência virtual ou presencial em setembro de 2021, tá mais para virtual, infelizmente, né? Mas aí apresentei para eles o que é a feira de ciências, apresentei o edital, apresentei um dos banners premiados lá da escola, para que eles já saibam o que é que vem depois das férias, né? Então, aí eu perguntei, você sabe que é um tema filosófico? Aí a maioria disse que não sei, ó, gente. Ética, direitos humanos, democracia e cidadania, poder, justiça, alienação. Aí o que é que eles perguntam? Não, mas feira de ciência a gente não só faz trabalho de química, matemática e física, olha. Não, você também pode fazer trabalho científico na área de humanas. E esses são alguns dos temas filosóficos que vocês podem trazer para a sala de aula. Aí, gente, eles escolhem, tá? Eles escolhem, às vezes eles trazem uma ideia muito crua, muito assim, eu tento chegar ao máximo perto daquilo que ele pensou inicialmente, porque o que ele pensou inicialmente foi o que inquietou, né? O que foi que fez com que ele parasse, eu quero escrever sobre isso, eu quero pesquisar sobre isso, eu quero apresentar na feira de ciência. Aí, quanto mais próximo da ideia inicial dele, eu percebo que melhor é o desenvolvimento das minhas orientações. Aí, eu trago o Rubem Alves para a sala de aula. Eu digo, gente, o que é um cientista? Você coloca no Google a palavra ciência, cientista, uma das 50 primeiras imagens, você vai encontrar essa imagem aqui, né? Pessoa de jaleco, com alguma coisa que se refere à ciência da natureza, na mão, num tubo de ensaio. Aí, no caso, tem até óculos específicos, né? Dentro de um laboratório. Então, essa ideia de que ciência e cientista tem só a ver com essa imagem que eu estou apresentando para vocês, é muito comum quando os meninos chegam. Muito comum. Aí eu digo para eles que eles têm que conhecer o senso comum. Por exemplo, como é que você começa a andar de bicicleta? Você teve alguma regra científica para isso? Não, você simplesmente ganhou a bicicleta, ficou em cima da bicicleta e começou a andar. Mas você tinha que ter alguma noção de equilíbrio, né? Alguma noção de espaço. Enfim, isso é o senso comum. Aí, o que é que eu faço? Eu pego do livro deles sobre o conhecimento do senso comum, porque eles também têm que ter, gente, essas definições, esses conceitos que tem dentro do livro didático, certo? Porque senão eles se perdem um pouco, né? Pessoal, eu vou só fechar aqui a minha janela, que começou um som alto aqui, tá? Só um pouquinho. Pronto, melhorou. Coisa do home office, né? Mas vamos lá, voltando. Aí eu trago para eles o que tem no livro deles, para eles terem alguns conceitos mais próximos, até mesmo para estudar para a prova, porque a gente tem também que ter
um trabalho de prova global, parcial, né? Então, a gente indica dentro do livro onde é que ele vai encontrar o que a gente está apresentando. Então, o Rubem Alves costuma dizer que o cientista é aquele cara que tem uma hipertrofia de algum órgão. Por exemplo, aí eu dou aqui o exemplo do Mike, porque eu trago personagens que eles conhecem, né? Eu disse, bem, gente, ó, para vocês terem uma ideia do que é um cientista, se a gente fosse pegar aqui o Mike, que foi mais desenvolvido aqui no Mike, a boca e o olho. Então, esse aqui foi um cientista que está em desenvolvimento em 2 órgãos deles, né? Mais do que os outros. Então, o cientista é uma pessoa que não vai saber de tudo, né? O cientista, ele vai escolher aquilo que ele quer aprender e aquilo que ele quer se especializar para poder passar algum conhecimento e ajudar a comunidade. Tem uma cientista da USP chamada Natália Pasternak, eu não sei se vocês conhecem. Ela tem um trabalho muito bom, muito perfeito. Ela está levando para o dia a dia das pessoas o conhecimento científico. Ela diz, a gente tem que começar a mostrar para a sociedade que o cientista, aquela bolsa que sai da CAPES, que sai da CNPq, aquela pessoa que está estudando, seja no laboratório, seja dentro de uma biblioteca, mas que hoje também as coisas estão mudando, graças a Deus estão mudando. Os cientistas estão indo para a rua, os cientistas estão indo observar melhor o que acontece entre as pessoas para poder trabalhar para as pessoas. E é para isso que a ciência tem que se mostrar para o público, que está trabalhando para o público. Então, vamos para a próxima. A ciência, por mais pura que seja, é o produto de seres humanos engajados na fascinante aventura de viver suas vidas pessoais. Quer dizer, dentro do meu cotidiano, dentro do meu dia a dia, eu vou encontrar, sim, coisas para levar para a feira de ciências. Porque a ciência, gente, é um fato social. Como muitos outros, como religião, família, exército, partido político, instituições que se organizam em torno de certos problemas, estabeleceram regras para funcionar. Né? Então, o meu trabalho é tanto fazer com que os meninos possam identificar os temas filosóficos que estão dentro do trabalho dele, aproximá-los também da ciência, com que eles percebam que eles sim podem se tornar cientistas um dia, que sim, eles podem fazer ciência e que não está muito distante daquilo que ele vive no dia a dia. Aí a gente fala sobre o que é o senso comum, que tem a crença, que não é crítico, que é tradição, que é espontâneo. Ah, professora, então eu vou ter que tirar tudo isso aqui da minha vida e ser só científico. Não. Tudo isso aqui que a gente apresenta do senso comum é importante, foi importante, para que a gente até percebesse aquilo que deveria ser estudado, poderia ser desenvolvido. Quer dizer, tudo tem a sua importância em um certo lugar, em um certo momento, para certa coisa. Aí eu falei, senso comum, dentro de uma cozinha, você faz misturas, né? Que podem ser boas ou mais. Na ciência também, você tem um laboratório, por exemplo, de química, que você faz misturas, que podem ser boas ou mais, ou muito perigosas, né? Aí, gente, para finalizar a aula, eu sei que foi me dado 50 minutos, mas, na verdade, eu pensei que seria como as apresentações universitárias, em que a gente teria 20 minutos, eu já estou com 30, né?
certamente eu vou pegar de vocês uns 38, 40 minutos, certo? Aí o restante do tempo a gente deixa para perguntas ou alguém que queira falar alguma coisa. Então, tem uma hashtag que eu achei muito interessante, que foi lançada no ano passado, acho que no final do ano passado. Isso, não, foi começo do ano passado. Hashtag Pareço Cientista. E foram pessoas que mostraram seus trabalhos e suas fotos fora daquele estereótipo, como eu falei para vocês, aqui da primeira imagem que eu mostrei sobre o cientista. Aí vamos apresentar aqui algumas. A Ana Lu, meu nome é Ana Lu, sou graduanda em matemática, atualmente trabalho em área de modelagem computacional, com ênfase em contaminantes, poluição e leitos de rio. O que de filosófico tem aqui? A ética, né, gente? Contaminante em leito de rio. Ah, professor, quer dizer que isso aí eu posso tratar ética? Pode, claro que pode. Então, também sou professora, gosto de ler, praticar musculação, Muay Thai, né? Quer dizer, uma pessoa que tira selfie, que vai para a praia, que torce para o Flamengo. Enfim, eles querem levar fotos e trabalhos fora do tradicional, né? Aquele estereótipo do cientista. A Leia Santos, ela é bibliotecária e mestranda em ciência da informação. Ela pesquisa as bibliotecas em presídios, discutindo a leitura e a escrita como forma de resistência aos efeitos do aprisionamento, o existencialismo, o conceito de liberdade, a gente pode trazer aqui para esse trabalho da Leia. A Andressa Cabral é jornalista, graduanda em Relações Públicas, mestranda em Comunicação, estuda quilombos urbanos e a importância da tradição, da identidade negra na demarcação desse território, dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente traz o tema do racismo aqui, né? Maria Dolores, PhD em Educação, ela tem tetraparesia, pesquisa aprendizagens inovadoras, inclusivas e criativas. A ética também, sobre a inclusão das pessoas. Mostrar que deficiente não são as pessoas, deficiente é o espaço em que elas estão. E o Ian, estudante de publicidade e propaganda, pesquisa sobre gênero, sexualidade e espaços conquistados. E também sobre fascismo, autoritarismo e censura na publicidade nacional. Então, termine, sim, você parece um cientista, sim, você pode encontrar problemas para além da escola, no seu dia a dia, e estou aqui para lhe ajudar a pensar sobre como fazer ciência. Tá, pessoal? Então, essa foi a minha apresentação, este é o meu trabalho, e é realmente o que representa o meu trabalho hoje. Muito obrigada. Cirineu, professora Márcia, a gente agradece imensamente, né, as suas contribuições, Eu que agradeço. Uma exposição trazendo o seu relato de experiência com os seus alunos na escola lá em Fortaleza. Com certeza, a sua fala vai nos inspirar e vai trazer colaborações para poder a gente ir adotando também atividades parecidas com a sua nas nossas atividades, né? Muito obrigada. Nós que trabalhamos com o PIBID a nível universitário, com essa reforma, aliás, com o isolamento social, com a pandemia, nós perdemos as referências de como a gente conduzir os trabalhos. E aí, com essas iniciativas que a gente escuta dos nossos colegas, a gente também vai tentando ver se pode fazer algo parecido nesse novo contexto que nós estamos vivendo hoje. Então, é muito gratificante a sua contribuição.
O professor Celso Eduardo também está, né, colaborando, partilhando conosco as experiências que ele está tendo lá no Rio de Janeiro, e eu espero que a gente possa ir dialogando mais, trazendo as experiências de outras pessoas de outros lugares. Eu acho que nesse evento do SEBO deste ano, né, no ano passado nós tivemos uma edição presencial, ano passado não, 2019, edição presencial, e que foi muito restrito dentro da universidade, e com nossos egressos, e agora nós estamos tendo a oportunidade de dialogar com pessoas de outras instituições. Então, a gente agradece imensamente a sua colaboração, a sua contribuição, e a gente abre o espaço aqui para os participantes fazerem as suas perguntas. E para os participantes também, o que eu chamo muito, quero destacar, né, que a fala da professora Márcia foi uma fala que ela falou da ciência, ela falou do ensino de filosofia articulado com a pesquisa, uma preparação contínua para que o aluno chegue na universidade, tenha uma base, tenha algo já sólido para poder continuar os seus estudos. Não foi uma descrição sobre o pensamento deste ou daquele filósofo, mas sim uma experiência daquilo que ela faz lá na escola dela. Então, pessoal, o espaço está aberto para as perguntas, para os questionamentos. Fiquem à vontade para poder levantar suas questões. Alguém gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu vou fazer a primeira levantar a primeira questão, professora. É muito mais para poder a gente entender como é que você está trabalhando dentro da escola, se é um trabalho que você faz só com os alunos do primeiro ano, se é um trabalho que ele vai se estendendo no segundo ano, no terceiro ano, né? No primeiro ano, se tiver essa continuidade, como é que você percebe o envolvimento desses alunos do primeiro ano nessa iniciação à ciência, né? Essa iniciação científica, e como é que o seu comportamento nos anos subsequentes dentro da escola? Você tem esse acompanhamento? Como é que você vê, professora? Na verdade, esse trabalho, assim, mais estruturado, eu comecei no final de 2018. Aí, durante 2019, eu fiz, aí veio a pandemia, infelizmente, 2020. Então, eu só tenho a te dizer sobre os bons resultados que eu tive do primeiro ano. No segundo ano, seria mais para o 2020. Só que como a gente teve a pandemia e toda aquela nossa readequação do ambiente escolar, do espaço escolar, menino com dificuldade de acesso, né? Como a gente melhorou muito, mas ainda estamos. Mas o que eu tenho ainda para te dizer hoje foi sobre o primeiro ano, que realmente eles perceberam o quanto de tema filosófico eles puderam identificar nos trabalhos deles, e aumentou as solicitações dos alunos nesse ano por temas de humanidades, que eram tão esquecidos. Ok, professora. Mas eu pretendo, quando Deus quiser a gente voltar para presencial, sim, continuar no segundo ano, terceiro ano, porque a Feira de Ciência ela é para todas as séries. Que grato. O Dery Jones está com a palavra. Pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, Dery Jones. Oi, professor. Não, tá tudo bem, não tenho pergunta, não. Então, foi o Celso então, que levantou a mão. Professor Celso, por gentileza, professor. Professor Emílio, professora Márcia, prazer ouvir esse projeto tão bonito da professora Márcia. Eu me identifiquei porque aqui, como eu coloquei no chat, a gente faz um projeto assim, parecido. E eu queria saber da senhora quais foram as maiores dificuldades, e se é só no terceiro ano que isso acontece, porque, assim como a senhora falou, aqui eles têm muita dificuldade na escrita, né? Quando eles percebem
Mas quando eles percebem que aquele projeto que eles vão registrando vai tomando corpo e vai ficando mais interessante, eles mudam, é como se fosse virando uma chavinha mesmo. E isso que a senhora falou também é muito importante, que é a ligação deles com a faculdade. Porque a gente fala para eles, não fiquem preocupados, porque isso não vai te atrapalhar. Eles ficam preocupados com o Enem, né, com o vestibular. Eu falei, você está estudando para escrever, você está se preparando também para o Enem. E mais ainda para o futuro, porque quando você chegar na faculdade, isso vai ser cobrado, né? Como é que é isso? Como é que é esse processo com a senhora, com vocês aí? Obrigado. Boa noite. Você está falando do terceiro ano, né? Isso, eu aqui desenvolvo com o terceiro ano só. Como é que a senhora Pois faz? o terceiro ano, eles ficaram de fora da Feira de Ciência no ano que eu comecei a estruturar melhor esse meu processo da iniciação científica através dos temas filosóficos, mas é porque na minha escola, ela é uma escola profissionalizante. Aí o que é que acontece? No último ano, eles têm o estágio. Eles ficam só 4 horas na escola de manhã, e à tarde eles vão para o estágio, e à noite eles estudam para o Enem. Aí, então, essa minha escola tem essa particularidade, esta dificuldade com o terceiro ano. Então, eu pretendo estudar alguma coisa para fazer com o terceiro ano, talvez uma parceria entre sociologia e redação, porque eu sou professora de sociologia também, lá da escola, mas o trabalho, por enquanto, eu vi que ele fez sucesso no primeiro ano, e o segundo ano, quando eu ia começar a verificar como era que eu ia prosseguir nesse processo, no segundo ano veio a pandemia. Mas, assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem, que eu tenho, talvez que você tenha também, é o Ctrl+C, Ctrl+V, né, que eles muitas vezes acham que é pesquisa. É colocar simplesmente no Google, e qualquer site que eles encontram, também a fonte é muito difícil para a gente dizer, olha, essa fonte aqui não é certa, olha, isso aqui é trabalho de outra pessoa. Então, é uma luta diária para que esses meninos possam tirar palavras deles mesmos, e não apenas retirar, copiar e colar lá da pessoa, e fazendo algo que é extremamente ruim e errado, que a gente sabe que vai até as mais, como eu falei, né, até os mais altos níveis educacionais. Obrigado, professora. Ok, aí tem a Juliette. Bom, pessoal, agora. mas tem mais alguma pergunta? Alguém mais quer se manifestar? Bom, gostaria também de agradecer a professora e o professor Hermínio, porque, no caso, a minha internet aqui deu uma oscilada, então acabou atrapalhando. Então, passo a palavra para a senhorita Juliette. Pronto, ainda bem, Cirineu, porque eu queria só fazer uma consideração aqui. Eu trabalhei durante 5 anos numa escola do estado, aqui no município de Morrinhos, lecionando História e Filosofia. E conversando com a minha coordenadora, ela gostou do projeto que eu tinha desenvolvido para trabalhar com os meninos. O que foi que eu fiz com eles? Os alunos do primeiro ano, eu trabalhava com eles porque eles estavam chegando agora no ensino médio, a construção de diários de bordo. A gente sempre trabalhava conteúdos, né? Aí os meninos tinham que pesquisar assim, alguma imagem, alguma coisa, e eles separaram um caderninho onde eles colocavam essas imagens ou faziam desenhos e escreviam um pouco sobre o que eles tinham entendido da aula. Aí eu comecei a trabalhar assim. No segundo ano, eu trabalhava com os meninos do segundo ano, construção de um portfólio, que já era mais ou menos um diário de bordo, só que com um pouco mais de detalhamentos, né? Os meninos tinham que pesquisar artigos que eles considerassem que tinham a ver, ou algum vídeo, alguma coisa que pudesse fazer alguma relação com a aula. Inclusive, teve alunos que no final do ano, eles me entregavam os portfólios, que valiam uma nota, né? E eles entregavam DVDs, pendrives, onde tinha esses vídeos, onde tinha dicas de filmes que eles conseguiam correlacionar com os conteúdos trabalhados na aula.
E no terceiro ano, a gente decidiu trabalhar a construção de artigo científico. Aí realmente é onde entra essa dificuldade. Eu consegui, com a coordenadora, trabalhar o artigo científico com os meninos, porque ela acreditava também que ajudaria na redação, não fugiria muito da questão do Enem, né? E também era uma forma de preparar esses meninos para entender como é que... Eu dei aula de metodologia do trabalho científico, para eles entenderem como é que se organizava um artigo científico, qual era a estrutura, né? O que era plágio, o que não era. Eu passava por um detector de plágio, o trabalho deles, eles tinham que me enviar por e-mail, na época, para mim poder fazer essa verificação e para me dar as devolutivas para eles. Então, eles tinham que construir durante todo o ano um artigo científico. Mas era todo esse processo de me enviar e eu devolver. Aí, como isso era um projeto piloto também para mim, eu só fazia com as turmas A, porque na época, aqui na escola que eu trabalhava, tinha essa distinção, que os melhores alunos, eles faziam parte dessa turma A, e os outros alunos, por nível de conhecimento, nível cognitivo, eram separados por outras turmas. Na época também, a gente trabalhava com 21 turmas. 21 turmas, totalizando as turmas da manhã e da tarde, né? Aí não tinha condição de fazer esse acompanhamento realmente com 21 turmas. Pelo menos não seria um trabalho bem feito. Por isso que eu só trabalhava nas turmas As, de primeiro, segundo e terceiro ano. Mas eu confesso que foi muito bom. Recebi, assim, devolutivas de alunos meus que conseguiram passar em medicina, em outros cursos pelo Enem, e que agradeceram que o trabalho que foi desenvolvido na disciplina de filosofia auxiliou para quando eles chegaram na universidade não ter aquele choque tão grande, né? Então, assim, eu queria só dizer que eu gostei muito da sua fala. Eu também acho que é importante a gente fazer esses momentos assim de troca de experiências, né? Para a gente também pensar a filosofia para além de apenas o debate. O professor Marcos Fábio, na semana passada, ele estava trabalhando com a gente um capítulo do livro do Silvio Galo que falava sobre o método de ensino de filosofia no ensino médio. E ele falava muito daquela questão que tem que ter um método que seja para produção de conceitos, onde os alunos precisam produzir, né? Aí havia até uma crítica, lá no capítulo 2, em relação a esses métodos apenas como debate, né? Como apenas reflexão ou conclusão a partir de algo que alguém já escreveu, né? Que a gente vê muito. Então, acho isso, que é muito bom essa sua contribuição e para a gente pensar mesmo nos alunos como capazes de produzir alguma coisa. É isso, obrigada. Muito bom, Juliette, esse seu trabalho, viu? Deve ter sido, assim, uma coisa muito gratificante. E são capazes, sim, viu? Assim, quando a gente assiste as apresentações, outra coisa também, eu costumo dizer, gente, ó, quando eu vou analisar as apresentações desses meninos, eu digo, pessoal, a gente está conversando, tá? Eu sou amiga de vocês, eu não estou aqui para verificar cada milímetro, cada detalhe que vocês erraram, não, eu quero ouvir de vocês os seus acertos, eu quero tirar de vocês aquilo que vocês têm de melhor para me dar. Quer dizer, eu já tranquilizo, porque muitas vezes eles já ficam tremendo, não quer apresentar, né? Vamos ficar à vontade. A gente está aqui tanto para vocês aprenderem, mas eu também estou aprendendo, porque quem pesquisou foi vocês, né? Então, gente, se não tiver mais alguma pergunta ou algo a contribuir, pode falar, professora Priscila. Pronto, eu levantei a mão agora. Professora Márcia, boa noite. Boa noite. Eu sou a Priscila, eu sou professora colaboradora do SEBO, Cultural Itinerante. Fui professora do curso de filosofia e fui professora também do ensino médio, né? E eu ia fazer uma pergunta, mas você respondeu. Eu ia perguntar, assim, sobre os resultados, se alguns desses meninos foram fazer vestibular para ciências humanas e tal, mas eu já vi que os meninos ainda estão no segundo ano, né? Porque você começou, eles estavam no primeiro, né?
Estava no primeiro, aí Mas eu veio acredito, 2020. mas eu acredito assim que com o seu trabalho, né, que eu acho que é brilhante, porque eu fui professora do ensino médio e na época eu Obrigada. lembro de ter dado uma aula sobre filosofia da ciência, era alguma coisa assim. E quando eu cheguei na sala, era para fazer uma leitura de um texto sobre a estrutura do DNA, não me lembro mais nem qual era o livro. Eu sei que os meninos disseram assim, mas isso não é filosofia, o que filosofia tem a ver com ciência, né? Então, assim, era uma coisa para eles completamente desconexa, e principalmente esse senso comum de que a filosofia é só reflexão solta, de que não tem esse caráter rigoroso da pesquisa, e eu acho que os seus alunos, os alunos do professor Celso, os alunos da Juliette, vão chegar à faculdade, se escolherem ciências humanas, a gente fica feliz. Mas, se não, eles vão chegar com essa visão sobre o Essa visão conhecimento humana sobre o científico, que... Justamente, né? Porque, assim, eles... pelo menos aqui na escola, né, em Sobral, onde eu dava aula, nessa escola que era um distrito, inclusive, de Sobral, os meninos estavam muito acostumados à supervalorização das ciências exatas, né? Então, todos os projetos bons são das ciências exatas. Participavam da Feira de Ciências só os projetos das exatas. Então, eu acho que é um espaço que a gente acaba garantindo também, né? Com o seu trabalho, você faz com que os meninos ocupem um espaço, e isso é muito importante, porque quantas vezes a gente brigou por este espaço, né? E trabalhos como o seu fazem isso, fazem com que os meninos fiquem curiosos, sejam cientistas, porque eu acho também que nós temos essa outra deficiência, né? Os meninos não querem pesquisar, os meninos vêm do ensino fundamental, né? Vêm do ensino fundamental todo com as respostas prontas, não tem a curiosidade da pesquisa. E esses trabalhos, né, o seu trabalho, fortifica isso, né, a pesquisa, a curiosidade, algo que é nosso da filosofia também, né? Então, é só mais mesmo parabéns, né? E fica aqui na certeza que se tiver feira de ciências, você vai estar lá ocupando esse espaço com a filosofia lá e os meninos. Muito obrigada, Priscila. Professora. Pode falar, Cirineu. Tem uma pergunta aqui do senhor aqui, Matheus Xavier. Ele gostaria de saber se a professora trabalha com livro didático. Trabalho, sim. Pronto, essa é a dúvida dele, a pergunta dele. E de que modo? Bom, eu sempre alterno as aulas, uma aula para a gente discutir os temas, outra aula para a gente ter acesso à história da filosofia, a ciência dentro da história da filosofia, certo? Desde o Aristóteles, né, que foi o grande cientista da antiguidade, Descartes, aí o Thomas Kuhn, Karl Popper. Então, a gente pega um pouco do que tem no livro sobre uma linha do tempo da filosofia dentro da história da ciência, né, a filosofia da ciência, para que eles tenham acesso e saibam quais foram os pensadores da área que a gente está estudando. Grato, professora. Pessoal, Obrigada. mais alguém tem mais alguma pergunta? O Matheus está parabenizando. Vamos aqui aproveitar a oportunidade, né, para poder conversar mais um pouco com a professora Márcia. Professora Márcia, na sua fala, você sempre trouxe o Rubem Alves como sendo o inspirador para você fazer desenvolver o seu trabalho com os alunos nessa perspectiva da iniciação à pesquisa. Tem mais algum outro autor, né, que a senhora usa, ou que recomenda para nós, que nos oriente, tá certo? Então, eu conheço algum material do Rubem Alves, mas eu gostaria de saber se você teria mais algum material para nos orientar nessa pesquisa com os alunos da educação básica. Bom, Rubem Alves, ele foi perfeito, porque eu estou querendo chamar os alunos do primeiro ano
para desenvolver os projetos e para que eles se sintam capazes, porque tem muitos que se sentem incapazes. Não, ciência não é para mim, isso é coisa de gente muito inteligente, professora, muito inteligente. Você é muito inteligente também, porque você vai escolher aquilo que você consegue desenvolver bem, dentro do seu talento, né? Mas, como eu digo, procurar também ler Descartes, ler o Thomas Kuhn, ler o Karl Popper, todos esses grandes ícones, né, que é a nossa base para a filosofia da ciência. Mas para o meu projeto, Rubem Alves, tanto que eu só tenho 50 minutos que viraram 30 minutos na pandemia, infelizmente, né, por semana. Mas esses autores que eu falei para vocês já dá uma base bem reforçada. Professora, no caso, você citou também que dá aula de sociologia, é isso? Sim, do sociologia. Dentro dessa sua trajetória na sociologia, você não estaria tendo também uma queda, uma afinidade? Também pela sociologia, digamos, como seguir também uma trajetória sociológica? Assim, é porque como a minha escola, ela tem já um direcionamento para o Enem, e como são poucos os minutos que eu tenho tanto para filosofia como sociologia, né, eu tenho que me colocar diante do que é pedido, dentro daquele cronograma do Enem, que se de repente eu quiser fazer algo um pouco maior, aí vai acabar praticando um pouco os meninos, mas a sociologia entra também na feira de ciências, e eles também têm que usar o método sociológico, né, a ciência social para poder desenvolver o trabalho deles. Mas o pensar mesmo sobre o projeto deles, do jeito que eu quero que eles indaguem, que eles investiguem, é na filosofia mesmo, tá? Tudo bem, professora. Obrigada. Bom, pessoal. Opa, pode prosseguir. É assim, professora, tanto na sua fala, eu acho assim que pela experiência que eu tive também, e pelo que o professor Celso também colocou, quando a gente vai trabalhar no ensino médio, tem muito isso, né? Essa preocupação em você estar correspondendo com algo que seja relacionado ali ao Enem, né? O foco é sempre esse. Aí eu queria só saber assim, a sua visão a respeito disso, que as aulas de filosofia, sociologia são sempre aulas limitadas de tempo, que elas precisam, na verdade, né, que os alunos tenham esse tempo maior, tanto para eles refletirem, para eles poderem produzir. E eu queria saber, assim, na sua experiência presencial, já que a gente está agora em EAD e existe uma dificuldade maior em relação a isso, mas na experiência que você teve presencial, como que você conseguiu driblar esse problema do tempo? Porque o tempo mesmo presencial eu acho muito curto, porque eu tinha aulas de 50 minutos que às vezes a gente não conseguia sair ali do primeiro parágrafo porque os alunos perguntavam e a gente ia refletindo sobre aquilo e não conseguia desenvolver tudo o que era pedido ali, né, dentro daquele plano. Inclusive, eu conversando com o meu coordenador, que hoje eu ensino matemática no 9º ano, e eu conversando com o meu coordenador, que ele também trabalhou como filosofia na mesma escola que eu, né, e ele dizendo que a coordenadora pegava muito no pé dele. Aí eu disse para ele, inclusive um dia ela chegou para mim e questionou por que no meu plano tinha uma coisa e no meu registro do diário tinha outra. E eu disse para ela, porque eu planejei uma coisa, mas na hora não saiu como planejado. Então eu tive que registrar outra. Eu queria saber isso, né, que eu perguntei, essa questão de como você conseguiu conciliar essa questão do tempo, por ser muito curto. Bom, é aquele velho jogo de cintura, né? Mas, na verdade, eu posso até ser repetitivo aqui, mas é planejamento. Se você tem que planejar, eu não estou falando de nada burocrático, não, sabe, pessoal? É você planejar como é que vai nascer aquela aula, né? Você tem que ter um objetivo. Você não pode ter muita... vai ser isso, não, você tem que focar naquilo que realmente, o objetivo que você quer passar, qual é a mensagem. Eu sei que é pouco tempo,
mas é o espaço que a gente tem e o espaço que a gente luta ainda. Vocês sabem mais do que o que a reforma do ensino médio está trazendo essas angústias para a gente perder mais tempo ainda, né? Porque por mais que sejam 50 minutos, mas eu sei que eu vou ter primeiro ano, eu vou ter acompanhar aquele menino primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quer dizer, eu tenho 3 anos para desenvolver aquilo que eu estou me propondo, né? Com o novo ensino médio, se houver menos aulas, aí eu vou ter que me preocupar de verdade. Mas a questão é essa: você entrar na sala, você tem que ter aquele objetivo. Claro, uma aula nasce, você é uma ponte construída entre o aluno e você, e jamais eu pedi para o aluno, olha, isso aqui você não pode falar. Não, você pode falar, mas aqui, naquela fala dele, eu tenho que ter a experiência de conduzir até o meu objetivo e deixar claro para ele, ó, o meu objetivo é esse, certo? E ter o equilíbrio entre o que é importante para o Enem e o que é importante para ele como ser humano. Mas a questão é o planejamento do seu objetivo daquela aula, para não haver fuga. Claro que haverá momentos, até mesmo históricos, né, que são levados para dentro de sala de aula, e você, como professor de filosofia, claro que vai dizer, não, é mais importante falar sobre isso hoje. Mas, é o que eu digo, é planejamento de um objetivo para aquela aula. Mas é muito pouco tempo mesmo. Só pegando aqui, como você falou, citou aí a reforma do ensino médio, eu queria ver como você vê também essa questão do planejamento a partir da BNCC, que coloca agora a filosofia como parte da área das ciências humanas e não mais com essa disciplina separada como a gente tinha antes. Na verdade, eu tive acesso ao objeto 2. Inclusive, eu posso até passar para vocês, deixa eu dar uma verificada aqui se eu consigo. E eu percebi, gente, que a filosofia e a sociologia, ela está no mesmo barco da história, geografia, filosofia e sociologia. O que foi que aconteceu? Agora vai haver livros por área, não vai ter livros por disciplina. Eu estou estudando qual vai ser a melhor obra para gente, não só eu, né, mas o professor de História e Geografia, a gente está verificando qual vai ser a melhor obra para a gente trazer para a nossa escola. Mas lá eu vi bem discriminado o que é filosofia, o que é sociologia, o que é história e geografia. Mas, para além do livro didático, na verdade, nós ainda não sabemos como vai ficar, certo? A SEDU que ainda não colocou, assim, um documento oficial. Eu penso que vai ficar do jeito que está, pelo menos na minha profissional, porque ela já cumpre várias das exigências da nova BNCC, mas infelizmente eu não tenho, além do material didático, para indicar para vocês como é que vai ficar a situação, tanto das ciências humanas quanto da ciência da natureza também, que a química, a física, a biologia, elas estão também da mesma forma, um livro só, que mistura tudo, né, e que eles vão ter que ensinar por área. E, inclusive, gente, o espanhol, ele foi realmente retirado oficialmente do ensino médio, porque em nenhuma das obras ele está incluído. Nós ainda conseguimos nos incluir com muita luta, né, dentro dos livros com o nome das nossas disciplinas e os temas bem próprios da nossa disciplina. O espanhol nem isso conseguiu, mas realmente eu não sei como é que vai ficar. Acho que só ano que vem que a gente vai ter uma ideia. João Paulo, o senhor levantou a mão? Sim, é um questionamento aqui sobre até a questão que a Juliette coloca, quando, por exemplo, que ela cita na fala dela que
a coordenadora dela, se não me engano, questiona com ela uma certa diferença entre o que ela o planejamento dela, o plano e o registro, né? Ou seja, nesse contexto que você até a palestrante fala, que é uma questão de planejamento, ou seja, precisaríamos pensar na reelaboração do conceito de planejamento, né? É o primeiro questionamento. E quando você coloca que, mesmo diante do contexto da escola, você está associado a uma concepção de que você tem que direcionar determinado conhecimento à aula relacionado à questão do Enem, né? Ou seja, como é que eu posso expressar a minha concepção crítica filosófica aonde você está momentaneamente subjugada a um determinado sistema, que eu só posso ensinar a concepção da área da humanas ligado a uma determinada instrumentalização do Estado, que é o Enem, por exemplo, e como fica a perspectiva filosófica, a crítica filosófica? Ou seja, em que espaço eu posso estender isso, que eu possa levar o conceito filosófico, a filosofia, a sociologia, numa perspectiva que passe para além dessa perspectiva de medir a qualidade do ensino médio. Isso é meu questionamento, porque isso me chamou muita atenção. João Paulo, na verdade, assim, o que é que acontece lá na escola? No primeiro ano, a gente tem mais essa liberdade, né, do desenvolvimento do questionamento filosófico, de levar para dentro de sala de aula tudo isso que você tá me dizendo. Aí no segundo ano, no primeiro semestre também, a gente tem também essa liberdade de ir trabalhando os temas e os questionamentos. Só a partir do último bimestre do segundo ano é que a gente vai realmente entrando numa fase mais intensiva para o Enem. Mas dentro de uma questão do Enem, a gente pode levar de uma maneira em que haja reflexão também, certo? Tudo bem, vira uma coisa meio que automática, mecânica, porque o Enem a gente sabe que é uma prova. Eu não gosto do Enem, eu já falei, eu acho uma coisa muito mecânica, muitas questões em que você não consegue nem às vezes ler direito o que dirá questionar, né? Mas a escolha das questões também, elas fazem parte dessa construção do planejamento. O que é que eu quero que o meu aluno reflita? Qual a questão melhor, mais reflexiva que tem? Mas é claro, é um caminho árduo, é um caminho muito difícil. E é por isso que cada planejamento a gente tem que verificar o que é melhor para aquele momento. Para o terceiro ano, eles têm que se preparar. Infelizmente, nós temos pouco tempo de espaço. Eu estou numa escola profissional e passo o dia lá, né, quando era presencial, então a gente tinha mais oportunidade de conversar com os alunos. Quando falta com o professor, a gente já abre esse espaço na hora do intervalo do almoço, que é grande, o espaço da biblioteca, ele é aberto também, para você levar algo que você deseje discutir com os alunos, todos os projetos, mas é assim que a gente leva, pelo menos lá na Escola da Juarez Távora, e eu estou contente lá onde estou, e da forma como que a gestão me proporciona, me deixa me planejar e desenvolver aquilo que eu quero para os meus alunos. João Paulo, mais alguma consideração? Ok, obrigado pela sua contribuição. Obrigada, João Paulo. O que eu tenho observado é que, por exemplo, a gente trava uma questão muito complexa, que ou seja, expor, apresentar,
questionar a implementar, digamos assim, a área das humanas em meio a uma educação tecnocrática, burocrática, né? Porque visa mais o ensino técnico, né? Ou seja, eu vejo realmente um desafio, né? Ou seja, eu fico me perguntando como é que a própria ciências humanas sobrevive a tanta burocratização e tecnização da qualidade do ensino. Ou seja, essa nossa região norte aqui do estado de Ceará, eu não sei as outras regiões, mas pelo menos ainda nós estamos conseguindo sobreviver. Nós temos um paciente na UTI, né? Respirando e respirando por meio de respiradores. Eu não sei a minha colocação aqui, desculpe se não está colocado nos termos adequados do debate, mas eu fico me perguntando como a filosofia, não só a filosofia, a área das humanas ainda consegue se sobrepor, se apresentar, se manifestar mediante a uma escola de educação de ensino médio e profissional. Ou seja, ainda bem que nós temos esses professores introduzidos nesse contexto, porque se não fosse, eu acho que nós estaríamos perdidos numa dimensão que eu não consegui nem expressar, mas é algo complexo, né? E que os alunos e o corpo docente, né, tem essa reflexão e esse questionamento para que se possa prosseguir, ampliar diante de uma BNCC que vem restringir ainda mais, né? E eu imagino assim, e a minha questão é as escolas profissionalizantes de educação profissional que têm essa perspectiva. E as outras, que não são profissionalizantes, que são do ensino médio comum, como a gente pode observar essa perspectiva diante de uma reforma dessa que tira, né, a possibilidade crítica do indivíduo elevar-se intelectualmente nessa área. Pessoal, eu coloquei aqui o link de algumas das obras do novo ensino médio, que seria muito bom vocês darem uma olhada, porque são as obras que vão ser, aliás, da Moderna, né? Tem de outras editoras também. Pra vocês terem uma ideia que vai vir. Pessoal, o link da frequência está no chat. Só avisando. Juliette, eu percebi que quando o João Paulo fez a consideração, você tinha ligado seu microfone. Tem mais algo a falar? É porque quando eu tinha pedido para a professora falar sobre a BNCC, eu queria perguntar ela justamente sobre isso, sabe? Porque eu sou bolsista do PIBID também, e quando eu estava planejando a intervenção que eu e a minha colega vamos fazer agora sexta-feira, a gente foi se basear, né, na BNCC. E fazendo a leitura, um estudo aqui da BNCC para planejar a nossa aula, a gente encontrou, obviamente, uma habilidade que fosse semelhante com aquele conteúdo que a gente ia ministrar. Mas a gente não vê essa separação bonitinha, direitinha do conteúdo, da competência, da habilidade, como a gente tem no Fundamental 2. Eu leciono, para completar minha carga horária, eu ensino matemática no 6º ano e no 9º ano. Mas para completar a carga horária, eu ensino geografia e inglês também. E no Fundamental 2 tem a definição direitinho das disciplinas. A gente tem a competência por área, mas dentro das áreas são separadas as disciplinas. E, assim, aí eu vou dar aqui a minha visão, né? Eu não fiquei satisfeita. Eu era uma defensora da BNCC até eu trabalhar com o ensino fundamental, mas ao me deparar com a realidade da BNCC do ensino médio, né, infelizmente, não me senti muito à vontade, sabe? Aí, assim, eu queria só colocar isso mesmo, que eu não fiquei feliz, né? Eu não fiquei feliz com essa realidade, com essa situação que a BNCC trouxe. E aí eu estava assistindo a palestra
semana passada, na quarta-feira, que era sobre a BNC formação, né, na perspectiva da formação de professores dos cursos de licenciatura, e a professora que falava, se eu não me engano, era a Lucila, ela disse assim na fala dela, que, gente, quem vai ganhar com isso? As editoras estão muito satisfeitas. Por quê? Porque elas vão ter que trabalhar um livro que pode ser trabalhado em qualquer lugar do Brasil, em qualquer instituição, seja pública ou privada, porque a BNCC, ela traz essa base nacional comum curricular, né? Vai ser algo comum. Então, assim, eu particularmente tenho essa visão, e quando eu fiz essa pergunta era também para saber a sua opinião a respeito disso, de como você vê, como vai ficar os planejamentos, porque como o colega João Paulo colocou, acaba que a gente tem muita burocracia. A gente vai planejar a nossa aula, a gente tem todo um cuidado de como chegar nesse objetivo. Hoje, o nosso objetivo é uma habilidade que já está ali pronta, que você vai ter que encaixar aquela habilidade no seu plano. Pelo menos foi assim que a gente produziu. A gente sabia qual era o conteúdo que a gente queria trabalhar. Então, a gente foi procurar na BNCC uma habilidade que estivesse adequada àquilo. Só que quando a gente faz isso, a gente vai ver que dentro de cada competência tem várias habilidades. E eu tenho que ver qual é a que tem a ver aqui com a filosofia, que dentro dessa que tem a ver com a filosofia, eu posso colocar também na sociologia, eu posso colocar na geografia, porque a gente vê que está tudo assim, misturado, né? Para não utilizar um termo técnico que não me veio à memória. Então, assim, era só mesmo isso, para ver a sua opinião, o que você vê enquanto o planejamento a partir da nova BNCC. Isso. Pois é, Juliette, eu ainda não estou nessa realidade da nova BNCC. Inclusive, o que a gente tem hoje de concreto na escola foi a escolha do objeto 1, não sei se você teve acesso a esse objeto 1, que são os projetos. Teve? Não, professor, porque como eu não estou lecionando no ensino médio, né? Tá certo. E nós tivemos também quer dizer, a gente vai ter a escolha do objeto 2, que é o livro didático das disciplinas, né? Então, dentro desse novo BNCC, eu não posso te informar nada, porque a gente ainda continua eu estou no mesmo ritmo de planejamento que comecei em 2010, para você ter ideia, né? Nada mudou ainda lá na escola. Então, com a nova ensino médio, no ano que vem lá na escola, aí que a gente vai poder construir e lutar para mudar aquilo que a gente não está de acordo. Porque a gente ainda tem força para lutar para mudar. Tá certo? Mas aí, então, eu ainda não estou dentro dessa realidade do ensino médio. E nem também tenho nenhuma definição por parte da SEDUC ainda é apresentada ao público ou então a nós, professores da rede pública. Certo? Certo. Obrigada, professora. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta à professora? Uma contribuição, observação? Então, Juliette, eu passo a palavra para você, novamente. Tá certo. Professora, agora a gente vai iniciar nosso processo de encerramento do encontro, e eu queria ceder a palavra para você fazer as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, gente, e esse projeto de iniciação científica através dos temas filosóficos é realmente um projeto de resgate da importância de se ter um olhar humano sobre qualquer coisa que você faça, mesmo sendo numa escola profissionalizante, em que eu tenho muitas áreas dos cursos em que as exatas predominam, mas que os meninos tenham boas lembranças e boas aprendizagens sobre a humanidades, que é uma escola que, apesar de os meninos escolherem esses cursos de automação, redes, administração, nos abraçam e gostam muito da nossa área e participam muito, e a gente consegue desenvolver um trabalho
pelo retorno que eles nos dão, certo? Então, muito obrigada mais uma vez a vocês, e sempre que eu puder, eu posso ajudar e contribuir aqui com os encontros. Obrigada, professora. Então, é assim, eu queria ceder agora a palavra à professora Priscila, para ela fazer os agradecimentos. Agradeço a todos os participantes do evento, né? Sem vocês não teria como acontecer, e agradeço também principalmente à professora Márcia por poder partilhar com a gente a sua experiência. Saiba que com certeza nós vamos colher frutos, sim, de novas experiências que vão surgir. Agradeço também a participação do Momento Cultural, dos meninos da Denise, do Delis Jones e da Carol. Né? Vocês também, de certa forma, afetam os nossos sentidos nesse momento em que a gente está tão distante, né? Mas e sedentos também de outras coisas, de um pouco mais de cultura, de um pouco mais de sentimento, né? De afeto, porque estamos distantes. Gostaria também de convidá-los para participar do próximo ciclo, né, de debates, que vai acontecer no dia 22 de junho, com o professor José de Mar, né, o professor do curso. E quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreva, siga a página do Sebo Cultural Itinerante, para ficar aí por dentro dos nossos eventos. Mais uma vez, professora, a gente agradece a sua participação, assim como agradece a participação de Eu que todos agradeço. e que comentaram, né, debateram. Professor Hermínio, você quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer também, né, a participação de todos, e, sobretudo, da professora Márcia pela disponibilidade e pela colaboração com o nosso momento. Então, professora Márcia, muitíssimo obrigado. Posteriormente, a gente encaminha o seu certificado de participação no Muito evento, obrigada. tá bom? E os demais palestrantes, aliás, os demais participantes que assinaram a frequência também receberão no e-mail de vocês o certificado, tá bom? Então, até a próxima oportunidade, dia 22, com o professor Edmar Lima Filho. Grato a todos. Até mais. Até mais. Deixa eu ver aqui.